Olá pessoal, tudo bem? Então quem está falando aqui hoje é o Dr. Wesley Lima. Eu faço parte da equipe da Osteopatia São Paulo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre disfunções, né, no sistema gastrointestinal. Isso tudo baseado na visão da nova medicina germânica. Então a gente vai combinar, a gente vai conversar hoje com. E aí, Cláudia, tudo bem? A gente vai falar hoje de algumas patologias que acometem muitas pessoas, né? Que é a síndrome do intestino irritado, a doença de Crohn e gastrite. Se der tempo, a gente vai começar a falar um pouquinho de diverticulite, né? Entre outras patologias que podem estar cometendo o sistema gastrointestinal. E para a gente falar hoje, né? Eu vou estar recebendo aí o Dr. Alan Borges, que nada mais é do que uma referência aí no Brasil sobre falar sobre a nova medicina germânica. E ele, junto comigo, a gente vai comentar um pouquinho para que vocês entendam alguns comportamentos, algumas ações que esses pacientes que sofrem com essas doenças, eles estão condicionados a isso, tá bom? Deixa eu já chamar o Dr. Alan Borges aqui para a gente e poder bater um papinho aí. Deixa eu ver que ele vai entrar aqui na live agora. Então hoje a gente tem muito papo agradável aí. Boa noite, Alan, tudo bem? Boa noite, Wesley. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Então, pessoal, vocês aí que vêm acompanhando a gente ou que está entrando agora, não conhece o Dr. Alan Borges. O Alan, ele é referência, além de ser um grande osteopata, ele é referência quando a gente fala de nova medicina germânica. E hoje ele deu a ilustre presença dele aqui, disponibilizou o tempo dele, que é super corrido, para poder falar para todos aqui que estão nos ouvindo sobre algumas patologias, que a gente chama isso de rótulo na nova medicina germânica, que nós vamos fazer uns comentários. Se der tempo, a gente vai falar de outras, mas a gente vai estar focado aqui sobre síndrome do intestino irritado, gastrite e doença de Crohn. Certo, Alan? Certo. O pessoal E- pediu, né? Na nossa última live, o pessoal falou, ó, fala sobre as doenças do sistema intestinal, né? Vamos entender um pouquinho isso daí. Então, nós estamos atendendo o pedido, né? Então, para quem não sabe, o Alan, ele tem um curso, tá? Tanto presencial como online, que a gente não vai dar nenhum spoilerzinho aqui, nós vamos conversar isso no final. Hoje o nosso foco é ajudar as pessoas que sofrem com essas patologias ou ajudar aqueles terapeutas que estão aqui conosco na live para que eles possam entender como que esses pacientes, esses comportamentos surgem, para a gente poder ajudar as outras pessoas a gente ter uma saúde mais plena. Alan, boa noite, muito obrigado aí pela sua presença e as boas-vindas aí, a palavra é com você. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos aí que estão nos prestigiando, né? Nessa noite, né? Vamos tentar, de alguma forma, contribuir, né? Explicando um pouco mais o que pode estar por trás desses sintomas que acometem o sistema gastrointestinal, né? A gente tem visto cada dia mais pessoas se queixando, né, de sintomas como gastrite, refluxo, a síndrome do intestino irritável, né, a doença de Crohn, que preocupa as pessoas, enfim, uma série de coisas aí que vem acometendo esse sistema gastrointestinal. Então, acho importante a gente olhar, né, para esse sistema de uma outra forma, tentando compreender de que forma os impactos biológicos ou psicobiológicos, né, acometem essa região e por que cada dia mais as pessoas estão tendo sintomas e muitas vezes atribuem, que eu acho que é o mais comum, né? As pessoas acabam atribuindo à alimentação. Talvez é o que as pessoas mais
conheçam, né? Não que isso não seja importante e também não esteja muitas vezes ligado diretamente ao aparecimento de sintomas dessa região. Porém, não é só isso, né? A gente não pode acreditar que somente a alimentação estaria influenciando. Então, existe uma série de coisas que eu acho que a gente vai tentar aí trazer para as pessoas nessa nossa noite, nesse nosso encontro, né? Bacana. Então, Alan, vamos começar por uma que, rapaz, Uhum. vou falar para você, essa aí eu acho que é a que pega mais em todo mundo. Porque, assim, até um paciente meu falou isso. Ele falou assim, doutor, se eu tenho gastrite, né, que é uma gastrite nervosa, como que eu trato só com remédio? Então, um paciente falou isso para mim. Aí eu falei Sim. para ele, não, é isso mesmo. Se ela é nervosa, a gente tem que entender o que está acontecendo que está alterando a sua fisiologia do Sim. sistema do estômago. Então, eu acho que essa vai ser uma boa a gente começar. O que você acha? Vamos lá, acho ótimo. Até porque, justamente, o que o seu paciente observou é o que a gente fala, né? Se o paciente tem uma gastrite dita nervosa, o que adianta ele ficar tomando medicamento? Lógico, pode até aliviar o sintoma, eu acho que isso é importante, né? Nós não somos contrários a isso, né? Aliviar o sintoma tem a sua importância, tem o seu papel, né? Porém, não faz com que a pessoa se conecte com a origem. Então, automaticamente, ela estaria apagando um incêndio sem identificar a origem desse incêndio, né? Então, o estômago, na verdade, ele estaria respondendo ou reagindo diante de situações. Agora, quando a gente fala assim, eu acho que é muito importante, né, Wesley, e a nova medicina germânica, ela traz isso daí de uma forma muito legal, eu acho que muito precisa, porque quando a pessoa diz assim, eu tenho uma gastrite nervosa, então, né, ela utiliza a palavra nervosa para justificar o aparecimento de um problema de estômago. Só que existem pessoas que, diante de uma situação em que ela está em hiperestresse, alguns impactam a pele, outros impactam o intestino, outros impactam o rim, outros, enfim, né? Então, quando a gente usa esse termo, gastrite nervosa, então a gente entendeu o quê? Que tipo de nervo é esse, né? Vamos falar assim, né? Vamos tentar entender que tipo de nervosismo é esse, o que está por trás disso daí. Então, diante de uma situação que me gera esse nervosismo, existe um sentir. E o estômago é um órgão que reage de acordo com esse sentir específico. Então, é igual quando a gente fala assim, o estresse. O estresse é uma palavra, né, que só diz assim, olha, existe algo acontecendo, mas o que está e por que aquela área do corpo especificamente está reagindo diante desse estresse. Então, de acordo com as pesquisas aí do conceito da nova medicina germânica, através da precisão que foi feita principalmente da correlação entre o cérebro e o corpo, através das imagens das tomografias, pôde-se observar que existe um sentir que ativa especificamente uma comunicação entre uma área do cérebro e o estômago, né? Ou áreas do estômago. Então, quando a gente fala do órgão, isso é outra coisa muito importante para todos que querem trabalhar com o conceito da nova medicina, os profissionais que querem se utilizar e os pacientes que querem, né, ter acesso a essas informações, a esse modelo de abordagem. O que é muito importante é também você ser específico para entender as partes que constituem o órgão. Porque eu tenho, por exemplo, né, uma gastrite, um processo inflamatório, que pode estar, vamos imaginar, lógico, vou usar um termo um pouco mais, né, específico, talvez para algumas pessoas, a pessoa pode não saber, né, o que seria isso, mas vamos entender uma anatomia do estômago, né? Então, o estômago, existe uma parte do estômago que nós chamamos de grande curvatura e uma outra parte que nós chamamos de pequena curvatura do estômago. Então, se a gente for analisar, essas duas partes fazem parte do estômago, né? Elas constituem um estômago, porém, reagem de formas diferentes. E eu posso ter
Por exemplo, eu posso fazer um exame e eu tenho um diagnóstico de uma gastrite, ou uma inflamação da grande curvatura do estômago. Isso é um sentir. Ou eu posso fazer um diagnóstico e ter uma inflamação da pequena curvatura do estômago. Então, isso é um outro sentir. Então, essa especificidade que a nova medicina traz é muito importante. Então, quando eu for analisar, e também não só por um exame, mas clinicamente, imagine assim, Wesley, entra um paciente no nosso consultório e o relato dele, ele começa a dizer assim, ó, o que eu sinto é uma queimação no estômago, né? Eu sinto doer. Então, isso já nos diz que há um envolvimento da pequena curvatura do estômago. Um outro paciente pode entrar no consultório e falar assim, eu estou sentindo a minha digestão mais lenta. Eu como e sinto que me estufa, que parece que tem algo parado. Isso já é uma outra característica que é da curvatura maior do estômago. Por quê? Porque esse é um problema de acidez do estômago. E quem produz o ácido é a grande curvatura, que é o que vai nos auxiliar na digestão. Então, o sintoma clínico ou um exame de imagem, né, o paciente fez uma endoscopia, enfim, alguma coisa vai nos guiar. Mas é importante que a gente entenda o que está por trás de cada uma dessas coisas. Então, se a grande curvatura do estômago, né, ela é a área que produz o nosso ácido, o ácido é feito para digestão. Então, ele auxilia no processo digestivo. Então, pessoas que estão tendo alterações nessa área do estômago é porque estão tendo alguma dificuldade de digerir algo. Então, o que é esse digerir algo? De um ponto de vista biológico, seria digerir o próprio alimento. É o animal que está tendo uma dificuldade de digerir alguma coisa que não é confortável para ele, né? Então, seria o aspecto muito mais ligado à nossa sobrevivência real, ok? Quando nós falamos do psicobiológico, aí nós entramos numa outra perspectiva, que é o que aquela pessoa pode estar tendo dificuldade de digerir. Exemplo, um colega de trabalho, né? Uma situação onde ele tem que se submeter e aí para ele é difícil lidar com aquilo. Muitas vezes aquela pessoa que fica remoendo algo, que é como se ela se tivesse, né, aquele aspecto do animal que rumina, né, que fica sempre tendo que, né, sabe, aquela coisa, tal. As situações que eu digo assim, elas não finalizam, né? A pessoa leva a coisa e fica remoendo aquilo. Então, tudo isso são aspectos que conectam o sentir a uma dificuldade de digerir, ok? Então, essas pessoas terão impactos que irão atingir essa área do estômago que vai mudar a qualidade digestiva do órgão, ok? Onde eu posso ter dois quadros importantes. Quando eu estou diante de uma situação de hiperestresse, diante dessa fisiologia do hiperestresse, há uma predominância simpática. E nesse momento, entende-se que há uma necessidade maior de digerir o problema, ou digerir o bocado, que a gente diz. Então, esse paciente começa a ter um aumento da produção de ácido. Então, isso vai levar, por exemplo, a um diagnóstico de hipercloridria, excesso de produção de ácido. Quando esse paciente, né, ou esse animal consegue digerir, aciona-se um outro mecanismo, que agora há uma predominância parasimpática diante dessa fisiologia. E nesse momento ele vai ter uma digestão mais lenta. Por quê? Entende-se que ele já conseguiu digerir aquilo que era o problema. Então, qual sintoma ele tem? Com menos ácido, ele tem uma digestão mais lenta. Então, esse paciente vai sentir um estufamento. Aquela sensação que ele come, alguns dizem assim, né? Eu estou à noite arrotando o almoço, né? A gente escuta muito isso. São termos que as pessoas utilizam, né? O cara fala, pô, eu comi, ainda tô, né? Vamos usar empachado. Não tem essas coisas que os pacientes falam? Né? Isso parece que eu tô meio empachado, aquela coisa, né? Então, por que isso acontece? Porque há uma deficiência naquele momento de uma quantidade de ácido. E é muito interessante, Wesley, que esse paciente, se fizer um exame nesse momento, ele vai ter uma inflamação do estômago. E ele vai ter um diagnóstico de gastrite, tá bom? E o que ele vai receber? Um antiácido. Então, veja como
a abordagem ela é contrária à fisiologia, porque ele está inflamado com hipocloridria e não com hipercloridria. Então, esse paciente que tem hipocloridria e inflamação de estômago recebe um antiácido, que dificulta ainda mais a digestão, vai deixá-la ainda mais lenta e o paciente crônico. Entende? Então, perfeito. veja, se a gente entende isso daí, nós vamos criar uma conduta totalmente diferente, voltada para aquele paciente, para aquele momento. Então, por exemplo, se ele vai consumir um alimento que ele precisa de muito ácido para digerir nesse momento, não vai ser legal. Porque ele vai ter mais sintoma, mais inflamação, mais dificuldade de digestão, entende? Se ele recebe algo, por exemplo, muitos pacientes falam assim, eu tomo alguma coisa porque eu preciso deixar mais alcalino, né? Criou-se essa teoria de alcalinidade, então, quer dizer, ele já está alcalino, ele está com hipocloridria. Então, se ele utilizar isso nesse momento, ele vai ficar ainda pior, com digestão mais lenta, enfim. Então, a gente precisa analisar qual é a área envolvida, qual é o sintoma do paciente e o que está por trás disso, para depois construir uma conduta, né? Que é o inverso. As pessoas, elas querem o quê? Elas querem ferramentas para tratar, mas poucas ferramentas para compreender. E a gente bate muito nisso, né? A gente, como osteopata, já vem de uma escola que fortalece a osteopatia, que é uma filosofia de um bom diagnóstico. Então, fica-se muito tempo tentando encontrar a origem para pouco tempo fazendo o tratamento em si. E hoje as pessoas, inversamente, fazem um diagnóstico muito rápido e querem ferramentas automaticamente para solucionar o problema. Então, o paciente fica lá 2, 3 minutos e já sai com um antiácido, né? Então, isso não cabe no conceito da nova medicina germânica e muito menos no conceito da osteopatia, né? Precisamos identificar o que está acontecendo. Então, a partir disso, eu vou criar um raciocínio clínico com ajustes para tentar auxiliar esse processo, né? Seja manipulações corporais, alimentação, enfim, né? Até o uso de alguma substância, enfim, ok? Mas é importante que a gente entenda isso. Então, esse é um tipo de paciente. Existe o outro paciente que entra no consultório relatando sintomas como azia, queimação, é o que dói, é o típico do paciente que vai tentar buscar um diagnóstico e fala, tá desconfortável. Então, esse sintoma, ele é típico da área do estômago, que é a pequena curvatura, que é uma área que gera esse sintoma, porque diante de uma situação de hiperestresse, ela produz mecanismos de ulceração na parede do órgão. E se gera uma ulceração, os receptores de sensibilidade do órgão ficam mais expostos. Então, quando o ácido entra em contato, ou quando o alimento entra em contato com uma área ulcerada, imagina uma afta na boca, né? Tem um buraco, então, quando toca alguma coisa, a pessoa sente dor. É a mesma coisa, só que no estômago. Então, ele começa a ter sintomas dessa forma, né? E ele, então, pode ter um diagnóstico de úlcera gástrica ou um diagnóstico de gastrite em decorrência do sintoma que ele está tendo. Porém, o que está por trás disso não tem absolutamente nada a ver com o que gerava o outro sintoma que a gente acabou de citar. Então, nesse caso, são pessoas que sentem raiva. É a sensação de ira, com uma particularidade, que a gente diz que são pessoas também que não lidam bem com a sensação de injustiça. Então, são pessoas que frequentemente acabam assumindo comportamentos mais agressivos, né? A agressividade tem tudo a ver com o estômago. Por isso a raiva, a ira. Né? Então, existem dois tipos de agressividade. A pessoa que parte para agressão em relação ao outro, seja uma agressão física ou verbal, e as pessoas que se agridem, seja física ou verbal. Né? As pessoas que ficam se automutilando, né? Diferentes formas de agressividade. Tá? Que a gente estuda isso também na nova medicina germânica, quando estudamos os transtornos de comportamento ou os tipos de comportamento que existem, né? Então, essa pessoa que fica frequentemente tendo que lidar com tudo isso, acaba tendo sintomas, no caso, que seriam
os padrões mais ativos de sintoma clássico da gastrite ou da úlcera gástrica. Então, basicamente, esses seriam os dois comportamentos aí de pacientes que nos procuram com sintomatologias que acometem a área do estômago. Tá? Então, isso é o que seria, eventualmente, o que é mais diagnosticado como gastrite nervosa é esse segundo exemplo que eu dei aí, que é o típico do paciente sintomático da região do estômago. Perfeito. Pessoal, vocês que estão acompanhando a gente, tanto os profissionais como os pacientes, só para a gente deixar mais claro ainda, é que assim, toda anatomia, quando a gente está conversando, por exemplo, de um órgão, de um nervo, de um vaso, existem várias camadas ali dentro. E cada uma tem uma função. Por isso que quando o Alan começa a falar, ó, isso é por causa disso, e isso é por causa daquilo, é porque cada parte do órgão, cada célula, ela tem uma funcionalidade. Então a gente não consegue, na nova medicina germânica, generalizar. Então o Alan fala muito isso nos cursos dele, que é o quê? Vamos separar os pedaços da sopa e não vamos misturar. Por quê? Porque quando a gente consegue identificar e ser específico, como ele foi muito bem claro, a gente consegue ajudar o paciente. Quando a gente consegue generalizar isso, é aí que pode estar morando o perigo de você ter uma conduta que, na verdade, deveria ser outra. Então, fica muito atento do que o que ele está falando, para que vocês que trabalham com isso não conseguir comer bola e os pacientes que sofrem com isso saber em que momento que está, né? E qual que é o comportamento que eles estão quando eles estão fazendo naquele momento. Certo, Alan? Perfeito. É justamente isso, porque muitas vezes eu escuto muito isso, e você que foi, né, teve a oportunidade de a gente trocar muitas informações e está sempre conversando, você sabe que eu cobro muito isso dos alunos, porque normalmente as pessoas gravam o geral, mas quanto mais específico você for na sua abordagem, no seu diagnóstico, consequentemente, a sua capacidade de ajudar o paciente que te procura é muito maior. E você também sendo dono do sintoma, né? Quando ele aparece no seu corpo, você automaticamente fala, opa, esse sintoma está ligado a isso. Então é como se o sintoma ele fosse um guia para a gente poder, né, identificar o que está acontecendo. Então isso é extremamente importante. Eu acho que a gente tem que cuidar muito disso, né? Bacana. Agora, é uma patologia aí, vamos, né, dizer isso para a gente não ficar falando rotulado, que acontece muito, mas não igual à próxima que nós vamos conversar, mas a gente vai falar agora, então, da doença de Crohn, tá? Então, tem muitos pacientes que sofrem com isso, não igual à próxima que nós vamos conversar, que é a síndrome do intestino irritável, pelo menos aqui em São Paulo. Os pacientes que chegam aqui na clínica, comparado com esses três rótulos, então é gastrite, síndrome do intestino irritado e doença de Crohn. Então, para a gente falar um pouquinho aí, para esses pacientes que sofrem ou os nossos amigos aí, profissionais que trabalham com a nova medicina germânica, podemos comentar então um pouquinho sobre a doença de Crohn? Sim. Acho que é importante. E eu diria assim, a doença de Crohn e a síndrome do intestino irritável, elas estão muito próximas. Eu diria que elas estão ali. Talvez o que estaria mais em uma do que na outra é a intensidade ou a repetição do processo, né? Porque o que seria essa irritação? É um processo inflamatório recidivante, né? Então, esses dois tipos de pacientes, né? Eles passam, isso é muito legal, Wesley. Quando né, você estudou, eu estudei, e a gente usa os mapas da medicina germânica, nós temos um gráfico, que é o gráfico da fisiologia especial, que é a fisiologia do hiperestresse, que pouquíssimos profissionais entendem desse assunto, porque nós, quando estudamos, nós estudamos a fisiologia normal, essa está muito bem descrita, é o que todo mundo hoje
observou, e é o que as pessoas se baseiam para explicar algo. E quando foge da fisiologia normal, passam a chamar de doença, que é por isso que a gente não usa o termo doença, porque não há uma doença, e sim uma resposta, é o corpo se adequando àquilo ali. E o paciente que tem a doença de Crohn ou a síndrome do intestino irritável, ele é um paciente que passa por todas as fases dessa fisiologia especial. Então, ele tem tudo isso. Então, o paciente, ele tem, né? Um primeiro momento, que vocês vão entender isso daí, que é quando ele acha que está tudo bem. Ele fala assim, não, o meu intestino agora tá legal, tá redondo, tá tudo funcionando bem. Tá regular. Então, ele confunde, ele acha que esse é o momento onde a fisiologia está normal, mas não é. Esse é o momento de simpaticotonia, é o momento do hiperestresse, é o momento que a coisa não está boa. E isso é muito legal a pessoa entender isso aí. Por quê? Porque a gente tem a falsa impressão de que quando eu tenho o sintoma no corpo físico, tem algo acontecendo ali. E isso é muito legal quando a gente fala de intestino. Porque aí o que acontece? A pessoa está lá num momento bacana, imagina, né? Sei lá, um dia de aniversário de casamento, aí o marido, para fazer uma surpresa para a esposa, leva ela naquele restaurante legal, ou o contrário, enfim, estão num momento super bacana. Aí vão lá, vão comer algo que eles gostam, talvez uma música que remete eles ou conecta alguma coisa. Pô, um momento super legal. Aí eu começo a comer ali, né? Olha um pro outro, começa um seduzir o outro, tudo legal, tudo acontecendo. Daqui a pouco começa uma cólica, uma dor, um desconforto. Um olha pro outro, deve dizer assim, acho que essa comida não estava muito legal, que é o que as pessoas vão analisar, ok? Aí começa um sintoma. Tem horas que é tão rápido o sintoma que já tem que levantar e ir pro banheiro. Então, a característica vem cólica, estufamento, produção de gases, aquele desconforto. O próximo passo, diarreia. Aí eu vou lá, tenho a diarreia, ponho tudo para fora, dá uma aliviada. O que a pessoa faz? Ela olha para o momento da cólica, da dor e da diarreia. Aí ela começa a criar os parâmetros de reconhecimento daquilo, que é o que a gente chama de crença. Aí eu olho, por exemplo, fui num restaurante italiano, né? Aquela massa que eu gosto muito. Aí eu busco uma crença. Massa, glúten, leite, diarreia. Automaticamente eu começo a associar isso. Ok? Aí essa pessoa fala, eu acho que eu sou intolerante a tudo isso daí. Devo ter alguma alergia, porque eu comi, já me soltou o intestino, e assim começa a se criar as condições. Aí muitas vezes, essa pessoa vai em um profissional que não seguiu todos esses detalhes. Aí ela chega lá e conta o sintoma. O cara fala assim, olha, presta atenção nesse momento, porque pode ser que você sentiu isso, sentiu aquilo. Aí a pessoa olha e fala assim, mas não, eu tô super bem, eu estava ali, um momento com meu parceiro, no restaurante que eu gosto, tava tudo bem, não tinha nada. E a pessoa começa a não fazer nenhuma correlação, né? E automaticamente pode até achar que o profissional fala, fui lá, o cara falou que era isso, mas não bateu, porque a hora que eu estava com o sintoma não tinha nada disso acontecendo. Então, por isso é importante a gente saber em qual momento surge o sintoma. Então, você nunca vai ter sintomas de inflamação intestinal, a cólica, aquele estufamento, no momento do hiperestresse. Nunca. Então, vamos entender uma situação. Imagina assim, eu tenho um trabalho estressante, ou alguém no trabalho, né? Porque a gente fala, nunca é o trabalho, é alguma coisa, é alguém. Né? Os nossos problemas, as pessoas acham assim, o meu problema é o trabalho. Não é o trabalho, seu problema. Nós temos problemas com pessoas ou com animais. É isso que nós percebemos dentro de um contexto, tá? Então, vamos imaginar que lá no meu trabalho, existe uma situação, porque o intestino, de maneira geral, é isso que a gente vai falar,
ele sempre está ligado a situações que nos conectam à sensação de algo sujo, algo que eu não concordo, algo que eu não aceito. E normalmente essa sujeira nos conecta à família, tá? A origem, ok? Tipo assim, brigas entre irmãos, disputas por heranças, coisas que não são justas. Lá atrás, o meu tio sacaneou meu pai numa divisão, coisas assim. É muita coisa nesse sentido. E aí eu, hoje no meu trabalho, vamos supor que eu tenho uma profissão e eu não concordo. Vamos imaginar assim, eu sou um funcionário público, ok? Porém, eu não concordo com a postura do governo, mas eu sou funcionário do governo. Eu tenho os meus ideais e não consigo executar esses meus ideais. E eu vivo em cima dessa questão, política, um bando de coisa suja, não sei, entendeu? Aí eu assisto jornal, eu fico nisso e eu vou me alimentando de tudo isso aí. E isso vai acionando os meus processos biológicos. E eu fico lá na minha jornada de trabalho, sei lá, 8 horas, frequentemente entrando em contato com isso. Beleza? Naquele momento eu não tenho nada no intestino. Meu intestino tá bom. É o momento que eu acho que está tudo bem. Porém, eu estou em hiperestresse. Eu estou acionando os mecanismos de resposta. Aí eu saio dali. Você é meu amigo. Estamos aí em São Paulo. Você pega e fala assim, Alan, vamos sair para jantar, não sei o que tal. Eu falo, Wesley, vamos sair para jantar. Pô, vamos. Você não vai sair para jantar para comer o que você não gosta. Você não vai sair necessariamente para jantar com a má companhia, você vai, né? Sim. Vamos lá. E aí, boa conversa, uma bebida legal, uma boa comida, eu começo a entrar no estado de relaxamento. Por quê? Porque ali não tem nada para eu ter que ficar lidando. Não há nada que me contraria, não há nada sujo, não é nada. Ficou para trás. E naquele momento eu começo a sentir um estufamento abdominal. Daqui a pouco eu começo a ter uma dor, um desconforto. E eu olho para aquilo ali, porque nós criamos o hábito de olhar para aquele, para o momento do sintoma. E ali eu não encontro absolutamente nada. O que eu vou encontrar? Substâncias, alimentos. E eu olhando para aquilo, entendeu? Então eu falo para o meu paciente assim, não, esse momento ele é extremamente importante para sinalizar o que estava acontecendo antes. Então é importante eu dar um passo para trás e olhar para o meu dia. Eu falo, poxa, é verdade, cara. Talvez hoje eu tenha tido um dia mais estressante, mas não é o estressante, é o sentido desse estresse. Hoje, cara, aquela notícia do jornal mexeu comigo. Eu li muito jornal hoje. E eu fui muito atrás de notícias ruins da internet. E eu fiquei nisso, né? Eu fiquei meio... Perfeito. Pronto. Aí eu consigo entender o que está por trás da origem do meu sintoma. Se não, sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas começam a deixar de fazer as coisas que realmente davam prazer. Então aí imagina o seguinte, você me liga, fala assim, lá, vamos sair. Eu falo, Wesley, eu não tô podendo comer nada, cara. Eu como, tudo me dá diarreia, eu tô preferindo não comer mais nada, eu quase não tô saindo. Aí a pessoa deixa de fazer, é lógico que ela não tem mais sintoma, porque agora ela só vive o hiperestresse, ela não tem mais o que nós chamamos de mecanismo de tentativa de equilibrar, que a gente chama isso de reparação ou cura. É até estranho, porque a pessoa diz assim, pô, Alan, isso é a cura? Eu ficar tendo diarreia, cólica? Eu falo, porque é como se você estivesse pondo para fora tudo aquilo que não serve. Porque o que é fezes? Fezes é o que não te serve mais. Então você está pondo para fora aquela sujeira, aquela discórdia, as coisas que são ruins. Então esse é um momento de cura, é a forma com que o organismo tem de expulsar aquilo que não te serve mais. Agora, se eu não tenho mais esses momentos, só me sobra a parte ruim. Então é lógico que eu não tenho mais diarreia. Só que o que é interessante? Por exemplo, o câncer surge no hiperestresse. Então eu brinco com as pessoas, cuidado com a troca que você está fazendo. Porque agora você não expulsa nada, não põe mais nada para fora, mas te sobra somente a simpaticotonia. E a simpaticotonia
produz multiplicação celular, por exemplo, no intestino. É o surgimento do câncer, né? O adenocarcinoma intestinal, tá? Que é outra fase, né? Mas é outra fase de uma mesma história, né? Então, a gente precisa entender sempre esses dois momentos. E é interessante a gente olhar para o sintoma, porém esse sintoma ele tem que nos conectar a uma história. E quando nos conecta a uma história, passa a fazer sentido. O próximo passo é eu fazer as escolhas. Me posicionar melhor diante das situações, me posicionar melhor diante do hiperestresse. Eu falo assim, é igual mais ou menos assim, ó. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Esse não é o pior momento. Por quê? Porque o momento do hiperestresse, ele é muito menos sintomático. O pior momento para o organismo é o momento em que você começa a sair do hiperestresse. Então é aí que nós vamos começar a ver. Hoje mesmo, né? Uma mãe me levou uma criança lá com alergia no corpo, porque a escolinha dela retomou as aulas e aí teve alergia no corpo inteiro. E depois interrompeu as aulas de novo. Então, veja, a alergia é uma reparação de contato. Então, é porque voltou a ter contato com os outros. Então, não é o pior momento a alergia. Entendeu o que eu quero dizer? Então, é interessante a gente observar isso daí. Enquanto eu estou afastado, beleza. E a hora que eu me reconectar? E a hora que eu voltar a ter uma vida normal? E a hora que eu puder abraçar, beijar? E aí? Entendeu? E a hora que o medo for embora? Então, a gente precisa entender que os sintomas do físico, na grande maioria das vezes, eles surgem quando o sintoma do psíquico abaixou. É outra coisa interessante que é sistema gastrointestinal. Você vai ver muito isso. É muito comum. A bendita virose. Não é? Virose. Então, assim, a medicina fez isso. Deu caganeira, deu vômito, eu não sei de onde é, virose. É isso aí. Aonde que a pessoa tem virose? O cara teve um ano difícil. O cara fala, vamos pra praia? Aquele final de ano. Aí o cara vai pra praia, dá aquela relaxada, o que que aparece? Virose. Então, você vai olhar para aquele momento, você não vai entender nada. Você vai falar, é alguma coisa que eu comi, é alguma coisa que eu bebi. Só que no mesmo dia, tinha outro amigo com você, ele comeu e bebeu a mesma coisa e não teve nada. Então, perfeito. A gente precisa entender o seu ano, como foi esse processo, o que aquela praia te trouxe. Então, o momento em que relaxou, o corpo falou, ó, é como se o corpo dissesse assim, ó, eu te dei a chance o ano inteiro. Eu trabalhei por você. Você me sobrecarregou. Agora você me trouxe para a praia. Sombra, água fresca, comida boa, cervejinha, caipirinha, camarão, boa conversa, chinelinho, pé na areia. O corpo fala assim, agora é a minha hora. Eu também preciso relaxar. Aí começa. Entendeu? Então, é interessante a gente olhar e compreender todo esse processo. Porque isso me ajuda a olhar a próxima vez e falar assim, poxa, eu preciso olhar para o meu ano, eu preciso olhar para a minha posição, porque senão toda vez que eu viajar eu vou ficar tendo esse sintoma. É lógico que vai. Então, se isso for a cura dos seus problemas, você não vai aproveitar a praia, você vai ficar, né, tendo sintomatologia. Não, então, isso é tão engraçado, Alan, você começando a falar do sintomatologia, que assim, o exemplo que eu sempre falo com os pacientes é assim, do esporte. Aí todo mundo já fez esporte na vida, né? Você já viu aquela vez que você está lá jogando, o que for, correndo, você deu aquele entorse de tornozelo? Você falou assim, não, eu vou parar não, vamos lá. Vamos lá. Só que depois, na hora que você vai tomar aquele banhozão bacana, tranquilo, seu pé fica com a bola. Sim. Esse é o momento. Por isso que vai inflamar. Por quê? Você precisa descansar. Por que você dorme? Por que o Usain Bolt dorme 12 horas depois que ele fazia tanto exercício? Que é o tempo que ele precisa reparar para aquele tanto de atividade, estresse, né, que ele teve. Então imagina, seu ano todo, como você falou, um ano difícil,
E aí você consegue viajar com a sua família, que é uma coisa que Em você uma queria muito. semana você quer, entendeu? Se afastar de tudo. Como se aquela uma semana fosse a salvadora da sua vida, você entendeu? Então, é lógico que você vai adoecer, é importante, mas o adoecer que é a falta de compreensão. Então, eu brinco com os meus pacientes. Ao invés de a gente olhar e falar, eu estou adoecendo, muda completamente a vibração do processo se eu falar assim, eu estou me curando. Olha só, isso É isso muda, aí. cara. Eu falo, só isso daí já é um processo muito interessante para você cumprir o que seria essa cura. Então, ao Uhum. invés de eu compreender aquilo como ruim e tentar lutar contra ele, eu olho para o processo, reconheço ele, digo, ó, obrigado, eu vou lidar com você aqui, mas você está me ajudando a passar melhor, a me equilibrar. Então, é uma fase, né? Só que aí as pessoas, que nem quem tem síndrome do intestino irritável, quem tem Crohn, eles são crônicos. Aí a pessoa fala assim, tá, e por que não acaba? Não acaba porque você volta para o processo. Se amanhã eu volto para o trabalho e sinto a mesma coisa, se no final de semana eu tenho uma reunião de família, que já é aquela reunião pesada no seguinte sentido. Puta, meu, eu preciso ir lá visitar meu pai. Eu preciso ir visitar minha mãe. Aquele chato do meu irmão vai estar lá. E aí começa. Aí você foi lá. Não foi saudável, você entrou em hiperestresse. Entendeu? Naquela noite você Perfeito. começa a ter... Então, em qual momento você vai se equilibrar? Aí na segunda, já é dia de trabalhar de novo. Aí você fala assim, nossa, amanhã tem aquele chato do meu chefe. O cara difícil... Pronto, certo. Então, quer dizer, se você ficar sempre No looping. revivendo as situações, os gatilhos, você inflama, desinflama, inflama, desinflama, inflama. Então, você não para dentro desse processo, entendeu? Como que você vai curar um entorse de tornozelo se todo dia você torce o tornozelo de novo? Explica para mim como que isso é possível, entendeu? Então, essas pessoas, elas precisam de ajuda para tentar se conectar, identificar e mudar. Porque não tem como, se eu ficar sempre nesse processo recidivante, o meu corpo fica sempre tentando encontrar o caminho. Só que no caminho existe a inflamação, existe o estufamento, existe a cólica e existe a diarreia. Não tem jeito, tá? Não Uhum. tem como eu não passar por isso, ok? A diferença é se eu vou passar ou não e de que forma eu vou passar. E aí entra todo o contexto do profissional que pode te ajudar e principalmente, né, você se ajudar. Né? Eu falo assim, o paciente é peça fundamental, né, no processo. Não tem como. A vida é dele, as escolhas são dele, a posição é dele, enfim. Nós somos apenas aí instrumentos para tentar auxiliar esse processo. Né? Claro, Isso é ainda falo importante. com eles assim, ó. O coração bate, relaxa. O pulmão incha, inflama. O Exato. músculo contrai e relaxa. E agora você vive um momento. Sim. E o outro momento que precisa? É esse Exato. momento que você está passando. É. Agora você tem que entender que esse momento não é um momento ruim. É momento ruim porque você está sentindo o sintoma. Mas você tem É. que ver que ele é aquele momento do futebol, que você inchou a perna, que você foi tomar aquele banho relaxante Sim. e deu esse problema. Só que você só está vendo por um lado. E É isso. outra, se você aceitar e entender o que você está passando, você pode sair dessa. Agora, se Sim. você quiser lutar e achar que está o contrário, você vai viver isso com a eternidade. É. Até mesmo porque é interessante, né, Wesley? A maioria das pessoas buscam cura para o processo de cura. É louco isso daí. Você fala, porque é estranho, né? Porque se a maioria É, dos sintomas que faz com que as pessoas busquem ajuda, eles são processos do corpo, por exemplo, você falou, uma inflamação. É um processo natural do corpo de reparação.
Agora, Sim. quando que se preocupa? Quando o processo é crônico, a recidiva. A inflamação aguda, ela é positiva. Mas se uma inflamação é crônica, aquele paciente que está com uma tendinite há 1 ano, tem algo anormal acontecendo. Ela é uma inflamação, mas ela já não é mais uma inflamação, vamos dizer assim, monocíclica, a gente chama na biologia. Não é um processo único Sim. acontecendo. Há uma cronicidade. E toda cronicidade, por que cronicidade é problema? Isso é outra coisa importante. Por que cronicidade é um problema? Porque a cronicidade, ela afeta 2 coisas. E isso é fundamental a gente compreender. A cronicidade altera a função e a estrutura. E Perfeito. dependendo do dano da estrutura, isso se torna irreversível. E aí vira um círculo vicioso. Porque a estrutura danificada altera a função. Ou assume uma nova função. E aí, muitas vezes, aquela pessoa que tenta buscar a cura já não é mais possível, porque ele vai ter que viver daquela nova forma. Entende? Imagine assim, ó, um intestino que inflama com muita frequência, ele altera a mucosa. Então, imagine assim, o intestino é cheio de vilosidade, que é feita para absorver, ali você tem o Sim. sistema muscular, que é feito para dar movimento, produz uma série de substâncias. Então, é tudo isso. A mucosa e o músculo fazem isso. Aí imagine assim, cada vez que eu inflamo, eu danifico a mucosa. Inflamo, danifica a mucosa. Inflama, danifica a mucosa. Inflama, danifica a mucosa. A longo prazo, aquilo que era uma velocidade, uma estrutura, ele vai ficando cada vez mais, a gente fala como se fosse mais liso, mais plano. Aí aquele intestino que vinha tentando já não consegue mais funcionar. Como é que ele começa a ficar? Por exemplo, preso. Ah, faz 10 anos que eu tenho intestino preso. É lógico, a sua qualidade da mucosa já não funciona mais. Cada vez que eu fico alterando a acidez, eu começo a alterar a flora. Então imagine assim, a minha microbiota intestinal, ela começa a sofrer, porque eu tenho um ambiente que não é bom. É um ambiente que inflama, é um ambiente inflamou, acidifica demais. Então veja, agora eu começo a alterar a fisiologia. A Sim. fisiologia normal. Então, uma coisa puxa a outra. Então, esse intestino, imagina, há anos assim, nós vamos ter que fazer um trabalho psíquico, alimentar, nós vamos ter que recuperar a mucosa, por exemplo, utilizando um probiótico. E não é Nós vamos rápido. ter que recuperar, muitas vezes, utilizando uma glutamina. Nós vamos ter que, muitas vezes, fazer uma suplementação de algo. Nós vamos ter que manipular as estruturas para devolver movimento, porque inflamou, cicatrizou, densificou, perdeu o movimento. É regra. E uma estrutura que perde movimento começa a se comportar de forma alterada. Então nós vamos ter que... Então, olha só, não é tão simples assim. Nós vamos ter que Sim. ter uma série de ferramentas e recursos para poder auxiliar todo esse processo. Então, veja, esse paciente teria o psíquico, o nutricional, a capacidade de movimento, tudo isso envolvido dentro desse processo, tá? Então, isso é importante. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas os meus problemas eu já resolvi, mas a estrutura não melhorou nada. Por quê? Porque ela não tem mais a capacidade, a qualidade. Então, nós temos que devolver essa qualidade, ué. Entendeu? Então, tudo isso faz parte de um processo, de um profissional que quer ajudar um paciente. Não basta simplesmente eu falar assim, ó, para de consumir glúten, não toma mais leite, o problema da sua vida é esse. Será? Será que é esse realmente o problema da sua vida? Né? Então a gente precisa olhar de uma outra perspectiva, tentando recuperar a função, entender o que está por trás e aí, a partir disso, auxiliar tudo o que está acontecendo. Mas o grande desafio é a cronicidade. A cronicidade é sempre um problema, independente da área. Ah, uma articulação em cronicidade. Uma articulação em cronicidade vai desenvolver artrose. A artrose altera a estrutura. Alterou a estrutura, vai alterar a função daquela articulação. Ponto, ela fica mais rígida, ela não consegue ter todo um grau de liberdade. Por isso, ninguém tem artrose em um dia. Não existe isso. Né? Então, é por isso que é importante a gente tentar intervir, olhar para um sintoma. Não adianta eu pegar e falar assim, olha, toma omeprazol, pantoprazol, pantocal, 10 anos da sua vida. Não adianta, isso daí não vai te curar. Isso não vai recuperar a sua função. Entende o que eu quero dizer?
né? Então a Sim. gente precisa entender o porquê que esse órgão está reagindo desse jeito, né? Não, Então, perfeito. Até porque a questão fisiológica, né? Hoje, por exemplo, eu tive um paciente muito engraçado. Ele falou assim, tô com esses dois dedos com artrose. Eu falei, mas você tá com artrose nesses dois dedos? É. Aí fui lá, mexi nos flexores do dedo. Falei, faz de novo aí o movimento. Ah, parou. Não, não é que você tem artrose. Não é possível é, que toda dor no dedo é artrose. Você tem que sim, fazer um teste físico, né? Uma coisa que hoje a saúde, né, tá virando. Eu não sei, mas assim, na minha opinião, tá? É um pecado falar isso, mas tá virando número. Então hoje você não cuida muito do paciente, você vê número, ó, é um, é dois, é três, a quantidade. Então, e muito olhar, Wesley, para o sintoma, para a doença, para o local, né? Falta esse olhar sistêmico, esse olhar mais global. Porque, por exemplo, esse paciente com uma dor no dedo, ele foi num especialista em dedo. E esse especialista em dedo olhou o nossa. dedo, né? Então você já saiu do dedo e olhou um flexor. Aí daqui a pouco você vai olhar o pescoço. Daqui a pouco você vai olhar o ombro, olhar o cotovelo. Você vai entender que o dedo faz parte de um sistema. Aí você vai olhar alimentos que inflamam. Aí você vai olhar o psíquico que influencia. Você vai entender. Porque, o que, que a pessoa faz? Ela chega e fala assim: eu tenho uma dor no dedo porque eu sou digitador. Sim, mas no seu grupo tem 50 digitadores. Quantos tem dor no dedo? Eu e mais 5. E os outros? Então, quando a gente tem esse olhar mais sistêmico, mais para o indivíduo e não para a doença, você consegue entender melhor e, consequentemente, construir uma melhor abordagem, porque ela é uma abordagem pautada em maiores possibilidades de você encontrar o que você poderia chamar de origem ou as diferentes possibilidades que constituem aquele sintoma, né? Não, perfeito. Alan, a gente tem alguns minutos aqui, então eu queria abordar uns outros Passa assuntos com rápido, hein? você. Passa. Sobre o intestino mesmo, pode ser? Uhum. Lógico. Que você acha de a gente falar um pouquinho aí sobre diverticulite? Legal. Então, assim, ó, o divertículo, ele não é diferente do que a gente acabou de citar. Uhum. Ele só acomete uma outra estrutura, tá? Ele só acomete uma outra estrutura. Então, assim, quando a gente fala do órgão, isso é importante, né? O órgão, ele tem musculatura. Então, a musculatura é o que auxilia aquele órgão a poder, no que a gente diz na biologia, a gente fala assim, avançar o bocado. Né? O que é esse bocado? Pode ser um bocado de alimento, imagina, você comeu, o órgão precisa empurrar aquele alimento. Depois ele foi Uhum. absorvido, virou fezes e ele precisa empurrar as fezes. Então, sempre os órgãos eles estão empurrando para algum lugar. Ou para uma cavidade interna ou uma cavidade externa. Ok? E quando você, de forma recidivante, fica impactando o órgão, ele sempre fica tentando aumentar a função para poder empurrar aquilo ali. Ok? E isso começa a formar esses, o que eu posso dizer assim, são abaulamentos, né? Como se fosse distensões da musculatura. Vamos supor, se fosse no músculo estriado, seria a hipertrofia, né? Uhum. No útero seria um mioma, ok? Né? Coisas nesse sentido. E quando ele surge dessa forma e está no intestino, isso é chamado de divertículo. Então, é um processo recidivante que acomete essa estrutura, que é responsável pelo movimento, quando nós falamos de músculo, ou responsável pela absorção ou secreção de algo, quando nós falamos da mucosa. Né? Então, basicamente, são as funções que esse órgão acaba exercendo. E quando há um aumento disso, é o que se chama de divertículo. E durante a fase de reparação, esse divertículo inflama. E normalmente é quando ele aumenta o volume. E Uhum. nesse momento vai ser chamado de diverticulite. Ok? Então isso é importante.
Aqui colocaram, por exemplo, o pólipo. É a mesma coisa, só muda a estrutura. Então, por exemplo, eu posso ter, igual lá no útero, eu posso ter um mioma ou um pólipo, ok? Um está mais ligado ao músculo e o outro está mais ligado à mucosa, ok? Eu posso ter, por exemplo, um pólipo no estômago, que é uma Perfeito. característica. Então, assim, até existem câncer, tipo de tumor, que é chamado tumor polipoide, que nós chamamos, são os tumores em couve-flor. É um tumor polipoide. É quando a mucosa do órgão se divide e cresce. Isso, nesses órgãos que eu citei nessa nossa live, acontecem no momento do hiperestresse. Então, esse crescimento, ele ocorre sempre no hiperestresse. É quando a pessoa está vivenciando aquilo, quando ela está, é o que a gente chama de fase ativa, né? Quando eu estou diante da situação, essa estrutura cresce. Então, podendo formar um tumor polipoide, que é um adenocarcinoma, os pólipos, que não muda, ou quando acomete a camada mais o divertículo, né? Ou Bacana. seria um mioma, né? Um mioma visceral, ok? Legal. Seria isso. Deixa eu só te fazer uma pergunta, que é assim, pessoal, a gente tem alguns minutos ainda, tá? Antes da gente encerrar a live. Se vocês tiverem alguma pergunta relacionada ao intestino, coloque aqui pra gente, que aí o Alan ele consegue responder, tá bom? Hoje a gente está... Alguma relação... A Camila está perguntando aqui, Alan, se tem alguma relação do intestino versus a pele. Na nova medicina, não, tá? É porque, assim, existem muitas teorias que dizem que a pele exterioriza muita coisa, né? E trazem essa conotação de que, como o intestino pode ter a toxicidade, todas essas coisas, a pele poderia exteriorizar isso daí. Na nova medicina, não existe correlação entre um sistema e outro. Todos devem ser analisados separadamente. Então, pele é uma coisa, intestino é outra coisa. Então, se um paciente tem problema de intestino e pele, é porque ele tem dois programas biológicos em andamento. Um que acomete a pele e o outro que acomete o intestino, tá? Então, não é o intestino que está gerando, por exemplo, uma alergia na pele. São duas coisas diferentes. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Legal. A Primota Físio está perguntando aqui se você pode falar um pouquinho aí sobre as crises de retocolite. Tem duas coisas aí que é importante, né? O reto em si, né, a mucosa retal, ele é subdividido em dois tecidos. A parte mais interna do reto, ok? Ele segue a mesma conotação do que eu disse até agora, tá? Que é essa sensação, muitas vezes, dessa sujeira, ou ele também tem um aspecto, Wesley, biológico. O biológico é o real, que é a penetração retal. Né? Algo que penetra o reto com um contexto de sujeira. Um exemplo, uma pessoa pode ter um sexo anal para satisfazer o parceiro, mas para ela é desconfortável. Então, isso é um impacto. Outra coisa, por exemplo, no psicobiológico, né? Algumas pessoas dizem assim, pô, como se me enfiaram isso. Eu brinco como se fosse assim, foi colocado pela goela de baixo, sabe? Coisas assim, nesse contexto sujo, me forçaram, coisas assim, tá? Então, isso é a parte mais interna da mucosa retal. A parte mais externa da mucosa retal são conflitos de identidade. Imagine o seguinte, que envolve o território. Dois cachorros, quando se encontram, quando se encontra, a gente dá um abraço, um beijo, né? O cachorro cheira o ânus um do outro. Vocês já devem ter visto isso. Porque quando o animal cheira o ânus, existem as glândulas anais que produzem a secreção e o cheiro. Então, o cheiro é uma das formas que o animal tem de encontrar o lugar dele no espaço, né? No ambiente. Então a gente diz que é uma forma de posicionamento. Então a gente chama isso de identidade. É como eu me posiciono no grupo, quando eu me posiciono nas diferentes situações da minha vida. Então isso acomete a parte da mucosa retal externa, que vai formar, por exemplo, as fissuras, vai formar as inflamações dessa parte da mucosa, o câncer de reto é muito comum nessa região. Então, são conflitos mais desse contexto, tá? Então, é a minha identidade no grupo, a minha identidade na família, é como eu me posiciono, entendeu?
é o animal dentro do território dele, dentro dessa condição, tá? Então, basicamente, estaria mais ligado a parte da mucosa retal a essas duas condições, ok? A Santi Terapias só fez uma pergunta, não sei se aí vai dar para você Hemorroida. responder, não sei se é muito tempo, sobre hemorroidas. Hemorroida é veia, tá? A veia sempre está ligada a uma sensação de autodesvalorização. Sentido de desvalorização local, por exemplo, algo na área que me incomoda. É muito comum assim, ó. A pessoa tem o intestino preso, aí ela sente que o intestino não é bom e tem hemorroida. E as pessoas dizem assim, você tem hemorroida porque o intestino é preso. Mas é pela sensação. É como se eu dissesse que o meu intestino não é bom. Então é uma sensação de incapacidade do órgão ou da região, tá? Ou uma sensação de autodesvalorização, a gente diz. É um outro contexto, é um outro cenário, tá? Então as veias nos conectam a isso, ok? Né? Bacana. Pessoal, então, para vocês que estão assistindo a gente tem um recado aí para você, né, Alan? Aqui de São Sim. Paulo. O Alan, ele está disponibilizando um tempo dele para a gente poder fazer um curso presencial aqui, né, falando das 5 leis biológicas, que vai acontecer no dia 29 de março, 1 e 2 de maio. Certo, Alan? Abril. 29 de Março, abril. abril, 1 e 2 de maio. Isso. 1, 2 de maio, aqui em São Paulo. A gente ainda está com o local para definir, tá bom? Mas a data já está confirmada. Então, se Sim. você que quer trabalhar com a nova medicina germânica, se você é paciente e gostaria de entender o que está acontecendo com você, e se você é profissional da área da saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, osteopata, que queira entender melhor o seu paciente, o que está acontecendo com ele, nós vamos ter uma oportunidade única aqui em São Paulo no dia 29 de abril e 1 e 2 de maio, no próximo ano. Aí a gente vai ainda estar fazendo algumas lives a partir de janeiro. Hoje, esse ano é a nossa última live. Se vocês quiserem falar sobre algum outro assunto, deixe aqui na descrição do vídeo, pode mandar um direct para mim, pode mandar um direct para o Alan, tá? Quem não adicionou ele ainda, colocar lá Dr. Alan Borges, tá? @ e aqui @osteopatiasp.com.br para vocês poderem ter a oportunidade de estar ao vivo, tirando todas as suas dúvidas e entender como funciona as 5 leis biológicas. Quer falar um pouquinho aí, Alan, do que essas pessoas podem esperar aí de ter a sua ilustre presença aqui em São Paulo? Na verdade, eu vou, né, aprofundar no conhecimento das leis que regem tudo isso, e você vai poder entender a resposta biológica, sintomática de cada uma das partes do corpo. Né? Nós vamos entender, que, né, que a gente falou um pouco do gastrointestinal, mas vamos entender todos os órgãos, os tecidos que revestem os órgãos, o sistema músculo-esquelético, o revestimento corporal, a pele, né? Entender a correlação entre o cérebro e o corpo. Então, o sentir, né? O sentir biológico ou emocional que está por trás de cada chamada doença, o que acontece em cada uma das fases, para poder entender através dos sintomas se o paciente está no hiperestresse, se ele está em solução, tudo que pode estar acontecendo. Então, é o que existe de mais atual e profundo dentro desse conhecimento da nova medicina germânica, né? Então, a gente vai poder compartilhar tudo isso daí para você ter mais um recurso, mais uma ferramenta, principalmente para um bom diagnóstico e depois, consequentemente, usar as técnicas que você tem para poder auxiliar o paciente, né? Eu acho que isso é o importante, e não só o paciente. Eu digo que, primeiro, nós somos pacientes, né? Então, a primeira aplicabilidade da germânica, eu digo que é na minha vida. Eu acho que esse é o primeiro ponto principal. Por isso que a gente diz que pessoas que buscam conhecimento devem participar. Porque uma hora você pode ser terapeuta, na outra você pode ser paciente, enfim. Então, se você conseguir olhar para você mesmo, já é uma grande oportunidade, né? Então,
Aí, por isso o convite ele é aberto a todas as pessoas, não? Que buscam, de alguma forma, passar por essa vida de uma forma com mais compreensão, né? Mais leve, mais plena, enfim, tudo isso. Né? É isso aí. Silvia, você está falando aí do diabetes, a gente fez, tá lá na, A gente fez uma live. a gente fez uma live, tá? Tá lá no Instagram da clínica, da osteopatiasp.com.br. A gente coloca os vídeos das lives que a gente faz no canal nosso do YouTube, tá bom? Osteopatia SP. E se você quer saber mais, quer se aprofundar, quer tirar todas as suas dúvidas e quer saber a fundo o que acontece baseado nas 5 leis biológicas, oportunidade única aí de vocês estarem presentes com o Dr. Alan Borges no dia 29 de abril, 1 e 2 de maio. Reserve essas datas aí. A live vai ficar gravada segue a gente, @osteopatiasp.com.br. O Alan, ele tá marcado sempre nas lives, então siga ele, tá? Acompanhe aí e a gente vai se falando. E a partir de janeiro tem mais. Alan, não só para você, mas para todos os que nos assistiram aí, desejo um ótimo final de ano, um grande Natal para todos aí da sua família, da família de quem está nos assistindo aí, um grande ano novo, que vocês possam estar com a sua família, dar um grande abraço neles, assistam às nossas lives, entendam o que está acontecendo com você, para que você possa ter uma vida muito mais plena, entender os processos e ter uma longevidade muito bacana. Alan, as palavras finais aí é com você. Wesley, obrigado mais uma vez pela oportunidade, por essa nossa parceria, tá? Então eu também desejo a você, a toda a sua família, a todos que estão aqui, né, nos prestigiando e muitos que estão aqui participaram o ano todo, né, dessa nossa jornada, dessa nossa missão. Então, agradecer e desejar, né, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos e que o ano que vem, né, a gente consiga ter um pouco mais de equilíbrio e, sem dúvida nenhuma, através desse conhecimento, pode ser uma oportunidade para você ter uma nova compreensão, né, de todas as coisas que estão acontecendo, enfim, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos e tudo de bom aí para todos vocês e para a família. Tchau, tchau, Um pessoal. Boa abraço. noite. Fica com Deus. Tchau, tchau.